Um dia eu vi uma frase, e essa frase me chamou muito a atenção. E ela dizia que essa política identitária que tem dominado o Ocidente, com as lutas por certas causas aí, principalmente identitárias, com as quais a esquerda tem mais se preocupado ultimamente, só prosperam, só há tempo para fazer essa luta política dessas pautas ideológicas em países ocidentais e cristãos. E isso é uma verdade. Você não vê certos movimentos aí identitários em outros países. Eles são facilmente, rapidamente reprimidos. Uma outra observação que eu vi alguém fazendo numa determinada oportunidade era que essas pautas, essas lutas políticas identitárias, como os direitos LGBT e outros, né, aborto e outros, essas pautas, elas também só prosperavam em países que tinham alcançado um certo grau de avanço econômico e social tão grande em que não havia mais fome, digamos assim, e as pessoas, por estarem muito tranquilas, passaram a se preocupar com outras coisas, com a identidade de gênero e etc. Então eu trouxe aqui 3 motivos pelos quais os países ocidentais têm enfrentado dificuldades frente a países que não têm, digamos, uma democracia ao modo ocidental. Um dos motivos é a fragmentação social. Países ocidentais enfrentam hoje forte fragmentação social. É só ver o Brasil, a fragmentação social que nós temos, a briga, não entre etnias e raças, mas a briga entre grupos identitários. Há uma fragmentação social muito grande entre grupos identitários. Isso é a verdade. No Brasil, hoje, existe essa fragmentação. Existe uma certa disputa aí de grupos identitários. Eu não preciso nem aqui dizer exatamente, explicitar, todos vocês já conhecem. Essa é a primeira razão pelos quais os países ocidentais têm fracassado. Uma forte fragmentação social. Não existe coesão no sentido de povo, não existe mais coesão no sentido de patriotismo, de nacionalidade. Isso acabou, isso não existe mais. Aquilo que a Segunda Guerra Mundial fez com os países ocidentais, de ter uma noção de nação, de povo, de lutar pela sua pátria, não existe mais. Foi destruído por essa ideologia esquerdista de divisão de classes e de povos. Tá? Segunda coisa, polarização política. Por que a China ela tem se sobressaído, tem se tornado a indústria do mundo? Ela tem um crescimento econômico fortíssimo, um crescimento industrial fortíssimo, se tornou a manufatura do mundo, está expandindo o seu soft power, que é a sua influência cultural para outros povos através da Rota da Seda, nova Rota da Seda. Por quê? Porque não há polarização política. O Partido Comunista Chinês ele comanda a vida política, certo? E não há oposição. Lucas, mas isso é horrível, não ter oposição é horrível. Do ponto de vista nosso, aqui a gente não imagina um governo sem oposição. Mas do ponto de vista chinês, se você perguntar para os chineses, pelo menos boa parte dos chineses que eu já vi na internet, eles não se preocupam com isso. Há um partido que ele é muito controlador, mas que as políticas elas têm chegado à população. Lucas, tu é de direita, como é que tu fala isso? Tu é de direita, tu é cristão, tu é conservador, beleza, mas a verdade tem que ser dita, certo? O país que mais cresce no mundo é a China. A China já tirou aquela ideia da gente tinha da China de comedores de cachorro. Não há mais essa ideia. Há a ideia de tecnologia, crescimento econômico, crescimento industrial e crescimento social, ok? Então a polarização política ela destrói. O Bolsonaro foi presidente de 2018 a 2022, tinha certas políticas, uma certa forma de gerir. O Lula entrou, é uma outra forma de gerir. Próximo ano entra outro presidente, talvez entre outro presidente ou continue o mesmo. Mas digamos que entre outro presidente, ele já vai destruir todas as políticas desse governo aqui. Então, a cada 4 anos, existe uma destruição e uma descontinuação de políticas públicas que poderiam ser de Estado, e essa descontinuação acaba por atrapalhar o Brasil, certo? E não só o Brasil, mas os outros países. Os Estados Unidos mudam a cada 4 anos, eles mudam a sua política de Estado, a sua política externa,
a sua forma de ver o mundo, a sua forma dos conflitos e uma série de coisas. Outra coisa é são conflitos culturais. Hoje no Brasil há sim uma guerra cultural. Essa guerra cultural, ela não domina a universidade, que é o centro de formação do pensamento, mas ela domina as redes sociais.